tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 17 de outubro de 2011, segunda-feira. O verbete é de número 2087. Tem 5 páginas, 43 logias e 17 máximos. Chama atenção para o detalhismo que tem 12 máximos. O tema é memória contínua. A especialidade é a holomemoriologia. Definição. A memória contínua é a condição mnemônica da consciência a partir da fase infantil, quando consegue adquirir, seja por traumatismo durante o renascimento e ou autorretrocognições intermissivas e de vidas humanas prévias, a conservação e utilização das próprias lembranças de modo ininterrupto, sem o hiato usual do choque biológico da ressoma e a perda costumeira dos cons magnos. Agora, nós temos aí, então, a memória aguçada beneficiando a autopensalização ágil, a memória integral desde a fase infantil, a memória com as recordações do período intermissivo, as recordações das vidas humanas pretéritas, o reacesso aos cons magnos, a retomada da inteligência evolutiva na infância, os retos talentos intelectivos reavivados, as retrocompetências reintegradas à personalidade. Agora, as autorretrocognições, facilitando a vivência e a convivialidade com as companhias evolutivas quando a consciência torna-se lúcida quanto a múltiplas existências intrafísicas. Eu li apenas um pedaço do que estamos falando aí. Agora, na argumentologia tem as ocorrências, com 6 ocorrências encadeadas ou interativas, capaz de explicitar a condição da memória contínua da criança, quando apresentando retrocognições racionais. Na remissologia dos 15 itens destacamos agente retrocognitor, autorretrocognição, holomnemônica, mnemotécnica, vocabular e potencializador da memória. Frase enfática. A obtenção e emprego da memória contínua expandem os atributos conscienciais do micro-universo e as sensibilidades multifacetadas parapsíquicas da consciência humana na vida toda. Você desfruta da memória contínua ou lacunada? Por qual razão? Agora, questionamento. Segundo alguns espíritas, as pessoas que ressumam com forte mediunidade ectoplasta ou habilidade de se comunicar com as consciências é porque na última existência intrafísica falharam em sua proex na questão da ética. Tem fundamento isso? É raro ou é regra? Isso tudo é uma bobajada. Do jeito que você está falando, está tudo errado. Não corresponde aos parafatos. A ectoplastia é evolução, ela é evolutiva. Agora, depende da cosmoética da pessoa e da autodesassedialidade. Todo mundo vai ficar ectoplasta com a evolução. Ponha isso na sua cabeça. E todo mundo é médium, como eles querem dizer. Quer dizer, é parapsiquista. E vai avançar com isso cada vez mais de maneira cosmoética e assistencial. De modo que, vê se você entende e não confunda as coisas. A aceleração da história é ambivalente. Logo, aplicando a priorização cosmoética, qual a razão de se trocar o certo pelo duvidoso e correr o risco de pecar? Vale a pena acelerar ou a questão é geopolítica? Olha, se eu estou entendendo a sua pergunta, você está falando sobre a aceleração da história pessoal, é isso? Se for, depende de você usar aquilo que eu estava acabando de dizer, a cosmoética e a interassistencialidade. Se você tem isso, viva você. Sabe, você merece os aplausos. Esse é o caminho, nós todos temos que chegar nisso. Nós chamamos isso de autotaquirritmia. Ponha isso na sua cabeça. Olha que isso já tem muitos aí já falamos isso muito na enciclopédia. Autotaquirritmologia. Outra aqui. Estou com dificuldade em algumas matérias na universidade e, derivado disso,
tenho que repeti-las, porém estou me sentindo ruim com essa situação, já que às vezes me esforço e não consigo. Então, derivado dessa culpa que sinto, decidi doar sangue a cada vez que repetir alguma matéria. O senhor apoia a minha atitude? Pergunto isso, pois minha mãe é contra. Então, gostaria de saber a sua opinião, que também é muito valiosa para mim. Ok, a primeira coisa. Como é que é seu estado geral, sua constituição física? Se daí a gente vê. Qual a sua idade? Qual a sua dieta? Você é bom nessas coisas ou não é? Você tem sangue para doar para os outros ou você precisa de receber sangue? Sei lá por que a sua mãe está falando isso, você precisa saber por quê. Você não está dando os dados. Aí tem que ver seu peso, a sua dieta, como é a sua disposição, se a sua carga horária de sono está boa. Doar sangue tem que saber. Agora, a primeira coisa é a idade, né? Tem que ver a idade que você tem, como é que é a situação. Agora, ó, você está fazendo um negocinho. Quer dizer, você dá sangue para os aparadores te ajudar para você passar lá no exame. Agora, ó, essa aí não é uma boa, não. Isso não é muito cosmoético, não. Mas, de qualquer maneira, é melhor do que outras coisas que podia ser. Né? De modo que pode ser que seja bom. Agora, ó, olha esse estado geral seu. Se você está bem, doar sangue é uma grande coisa. Independente de você passar ou não. O negócio aí. A coisa mais séria é a dieta dele, mas tem que ver, né? Agora, outra. Gostaria de saber quais são as consequências da mudança de horário na prática da TENEPS, já que esta é praticada todos os dias em horário fixo. E também qual a influência e consequência do horário de verão na prática da TENEPS? Não. Aí é você que tem que manter o padrão da rotina útil junto com o seu amparador. Te vira. O negócio é esse, tem que se mexer e ver. Mudança de horário não quer dizer nada, desde que seja fixo. Não pode mudar cada dia num jeito, aí vai te criar problema. Outro, é possível a morte da consciência, ou seja, a essência íntima do ser induzida ao nada? Não, isso é besteira. Poderia aprofundar em Teorologia, página 10, a teoria da memória quádrupla? Olha aqui, o melhor é você ver esse livro aqui, que é o Projeciologia, 10ª edição. Ele tem na página 761 até a página 763, Memória Quádrupla. É lá que você tem que estudar. Então eu vou ler para você a definição. Memória quádrupla. Rememoração simultânea pela consciência intrafísica projetada em estado de expansão de fatos semelhantes ou interrelacionados simultaneamente de 4 fontes. Épocas, lugares, circunstâncias existenciais diversas. Então veja. Épocas, lugares ou circunstâncias existenciais diversas, que isso aí varia. Tudo isso é relacionado. Agora, veja bem, o outro nome para isso é a memória contínua, que é essa que nós estamos falando aqui. A memória integral, multimemória e polimemória. Isso aqui mexe com o que nós estamos falando. Esse verbete diz respeito a isso. Mas agora é bom examinar o capítulo, tem muitos dados para você ver o que quer que se passe. Inclusive tem uma bibliografia com Miller e biografia de fonte que eu já escrevi também, outra fonte. Outra agora. Tenho 27 anos e me parece que tenho saúde acima da média. As únicas patologias que já tive foram sinusite uma vez, dor de garganta 3 vezes, alergia uma vez, além de mini doenças eventuais, dor de cabeça, dor de barriga, gripes, resfriado. Nunca tive fratura de nenhum membro. Pode ser indício macrosoma? Quais pontos poderia pesquisar para confirmar ou descartar essa hipótese? Primeira coisa, você é um cara que tem vida sedentária ou você faz exercício? Primeira coisa, né, para ver se já teve alguma doença, alguma coisa. Você se mexe? Como é que é? Como é que você é? Agora, ó, a primeira coisa que você deve fazer é o seguinte, não tire conclusão nenhuma por enquanto. Faça anotação de tudo isso que você escreveu aqui, mais alguma coisa. E vai acrescentando. Com o tempo, se isso tiver importância na consecução da sua proex, os amparadores vão clarear o assunto para você. O senhor poderia comentar sobre a produção literária de pesquisa de Hermínio Miranda? É possível ter retrocognições pelo processo de regressão de memória? Olha, o doutor Hermínio é fora de série, meu amigo há 50 anos. De vez em quando até a gente estava telefonando aí. Hoje ele já está com uma certa idade, está um pouco assim adoentado, mas está funcionando, está trabalhando.
Agora, o que é que se passa? Ele é fora de série. No movimento espírita, foi uma das pessoas mais cultas que eu encontrei dentro do movimento espírita todo. Agora, ele gosta muito do processo de retrocognição, já fez muita experiência nisso. Mas isso aí ainda está em desenvolvimento. A regressão, por exemplo, às vezes que se faz de vida passada e outras coisas mais, às vezes é da pessoa que está fazendo. A pessoa assimila e tem, vamos dizer assim, aquela ideia ou a vivência da outra pessoa, mas não é a dela. De modo que isso a gente tem que pôr de quarentena e ver com calma. É uma das linhas de pesquisa do processo, mas é preciso ver com calma. Agora, eu quero dizer para vocês que eu selecionei aqui 32 assuntos diferentes que tem nesse verbete sobre o processo da memória. Então, retrocognitor, mnemopotentor, memória contínua, memória quádrupla, memória lacunada, memória básica, biomemória, holomemoriologia, holomnemônica, rememoração, autorretrocognição, pré-cognição, mnemotécnica, retropensene, mnemônico, mnemopensenidade, mnemopensene, reminiscência, desmemória, recordação, lembrança, esquecimento, amnésia, hipomnésia, neopensene, mnemofilia, memorioteca, holomnemoteca, hipnomnemônico, retrominético e memorator. São 32 temas que tem aí. Não parece em 5 páginas, mas o estudo está aí e tem relação, conotação com a vida humana. O mais, pode falar. Professor, eu só queria fazer uma atualização, pode ser? O que é? Eu queria fazer uma atualização. Pois não. Lembra a segunda-feira retrasada, quase no final da tertúlia, que havia um grupo de jovens de uma escola estadual lá de Santa Teresina. Sim. Foi durante o verbete da professora Cristiane Ferraro. E aí a gente entrou em contato com eles, né? A Flora que fez o contato lá do Rio de Janeiro. E hoje a gente foi até lá para complementar as informações que eles receberam aqui. E foi muito bom, assim, eles ficaram muito contentes com tudo que eles viram aqui, ficaram muito curiosos também com os laboratórios, com o processo científico da Conscienciologia. E só queria trazer isso aqui, porque foi a partir daqui que surgiu essa possibilidade. Foram mais de uns 50 alunos que participaram. O professor foi o Alexandre Zaslavski, foi o Tiago e eu que também fomos juntos, e foi isso. O Carlos isso, o pessoal da Sinvex. Fala para eles que às quintas-feiras tem palestra lá na Nobel. E às quartas-feiras tem palestra com o professor Mário. Também tudo lá no shopping sempre. Às vezes ajuda as pessoas que vão lá. Só para eles fazerem interação, né, das nossas coisas. É bom, né? Vamos falar sim. Aquele dia eles falaram que tinha 38 alunos junto com a professora. Eram 2 turmas. Aí, era 2 turmas do segundo ano, de ensino médio. Aí hoje foram uma turma de segundo ano e uma de terceiro ano, que também ficaram interessadas. Tá bom. Grande. Sim. Aqui, mais uma curiosidade. No título o senhor traz a memoriologia como especialidade. Por que memório e não mnemo? O senhor sempre vem trabalhando com porque mnemo. A memória é mais popular, né? Dá mais acesso para o povo, porque aqui eu já estou usando, eu te falei aqui, ó, li aqui agora 32 expressões. Isso aí é complicado. Memória é um processo complexo. Não é nada fácil. É bobagem falar que memória é fácil, que não é. É muito problemático. Eles agora estão começando a estudar, né, na neurociência. Vamos ver o que é que vai ter de novidade nisso. A memória não é fácil. Eu pergunto porque nas especialidades... A memória é você, a memória é a consciência, a memória sou eu, a memória somos nós. A memória é a consciência, é um negócio muito sério. O que é? Não, porque nas especialidades o senhor traz mais a questão da mnemo, não? Não, holomnemônico, holomemória, eu li aqui agora, eu li isso tudo aqui. Agora, a holomemoriologia aqui, memória contínua, é melhor para falar aqui no caso. Fica mais claro. Agora, ó, veja depois esse capítulo do projeciologia, isso vai clarear mais para a cabeça. Tem mais coisa lá. Lá tem nome que, fora desses 32.
Uma outra perguntinha aqui na primeira folha, na página 9, a última linha de parafatologia. O senhor fala ali, o favorecimento da emersão da paragenética pessoal. Isso. Emersão, aquilo que vem, aquilo Sim. que aflora, aquilo que vem à tona. O favorecimento dessa imersão, especificamente nesse caso, é através dos estudos, das pesquisas? É o favorecimento, por exemplo, específica? determinados casos que o amparador vem e ajuda os processos nossos da retrocognição. Você está entendendo? O estudo ajuda na paragenética. E melhora também a paragenética. E a paragenética vem para melhorar as acuidades parapsíquicas da gente. Uma coisa ajuda a outra. Agora o senhor falou interessante, a memória somos nós. Eu não tinha feito essa relação. Você é a memória. Sim. Se você perder a memória, você perdeu sua personalidade. Por isso toda a referência. A amnésia, quando desaparece tudo, é um problemão. Entende? Entendi. A maioria das pessoas não tem amnésia. Se tivesse, elas estavam mortas, elas desapareceriam. Elas têm sempre a hipomnésia. É menos. Hipo quer dizer menos. Mas não tem A, quer dizer sem memória. Então a pessoa não consegue sobreviver sem memória. Então as pessoas falam amnésia a hora que a hipomnésia é muito forte, muito profunda, muito extensiva. Aí então que se chama de amnésia. Mas a rigor, ninguém vive amnéstico. Não tem jeito. Se acabar a memória, acabou a pessoa. Ela não existe. Isso não existe. Então, a rigor, essa hipótese que eu estou falando aqui, é a mais avançada que tem e a correta, a meu ver. Entendendo? E é a mais avançada, é a mais brava de todas. Ô, Mabel, você viu quem está aí atrás? Cláudio, Sim. aqui Flávia, na página 10, no Sim. binomiologia, você fala do binômio mãe, filho adulto e pai, filho adulto. Por que adulto? Assim, o que você quis chamar a atenção? Deixa eu ver onde é que está isso. Binomiologia, o binômio, segunda linha, binômio mãe, filho adulto e pai, filho adulto. O problema todo é o seguinte, é necessário você ver que na questão da memória há uma inter-relação. Em matéria de pai e mãe e filho, isso aí pode aumentar ou diminuir o processo da memória, mas quase sempre expande a memória. Então mexe na retrocognição da pessoa. Essa relação, então, binômio mãe, filho adulto e binômio pai, filho adulto, tem o passado junto. Olha o meu caso com o meu irmão. Eu queria te perguntar da Olha sua bem, mãe. você vê, esse é um caso clássico. O meu caso é comum. Só que tem que as pessoas não sabem. Eu não. Eu vi antes, durante e depois tudo da personalidade consecutiva. Eu acionei a personalidade consecutiva. Agora, na verdade, não foi isso. Quem acionou foi ela em cima de mim. Porque o Walter, ele dessomou e ficava comigo. Entendeu? Assim você falou, tá. Agora, tinha coisa que eu vi que o jeito era ajudar. Teve um dia que ele pediu para dirigir o meu carro. Eu estava sozinho dentro do carro. Agora, lá na Serra do Mar, eu deixei e segurei. Eu já fiz tudo quanto é experiência. Ele dirigiu, porque ele gostava muito de dirigir quando ele estava normal, o Walter. Você vê que o Arthur dirige muito bem, conhece tudo sobre o carro. Físico, né? É o mesmo, a personalidade é terrível, né? Agora, eu virei para ele e falei assim, olha, o jeito é te colocar por aqui. Você tem que ser motorista itself, quer dizer, o geral, o correto. Agora, para isso, a consciência tem que estar com um domínio de energia e uma lucidez boa, né? Para poder... Não, ele estava com muita lucidez e ele tinha muita afinidade comigo, né? Tá, então ele começou a ver, ele é igual aqui. Olha como é que é. É um problemão, você entendeu? É o processo da holopensene pessoal. Ele mas nesse tem caso, coisa do passado, mas nesse episódio, era o senhor que dirigia e ele acoplado tinha a sensação de estar dirigindo ou era ele que, a consciência não, ele que queria tomou... dirigir e sentir que ia dirigir. Eu dei para ele a direção e fiquei segurando, para ver o que dava.
Agora, na Serra do Mar, que não é fácil. Pois é, que é muito... Aí eu falei com ele, ó, você não pode, vamos parar com isso, sai aí. Eu vou dar um jeito, você vem para cá. A turma já tinha me falado que o ideal era arranjar um jeito de colocar ele aqui, que ia ajudá-lo. Porque ele é o seguinte, ele estava totalmente pirado quando ele acabou com a vida. Então ele teve muito atenuante. Mas agora, ele ainda estava assim, muito excitadão nesse período. Entendeu? Agora eu via tudo, observava tudo, falava com ele. De vez em quando ele queria entrar na minha conversa com os outros. Queria dar opinião. Não, eu estou falando aqui uma coisa assim, eu falo, não, mas tem isso, fala aí para ele. Sabe? Isso durante muito tempo, o Walter comigo. Agora eu ficava calado. Agora é lógico, nesse dia eu estava sozinho no carro, que é um perigo. Você já pensou, você já foi a Teresópolis de carro, dirigindo? Pois é, você sabe o que é? É justamente aquelas curvas ali. E eu estava descendo para voltar para o Rio, eu tinha ido a Teresópolis. Entendeu? Quando ele chegou, ele falou assim, vem cá, deixa eu dirigir. Só um pouquinho. Então, é a experiência, né? Cada um faz o que pode. Na época da Consex Walter, o senhor já estava tendo as experiências com a EM também? Como é que era? Não? O EM, praticamente, ele começou quando o Walter era vivo. Então, Esse negócio é muito mais antigo que vocês estão pensando comigo. Então eu acho que os amparadores são umas potências. Por quê? Eu me conservei equilibrado nesse negócio todo. Isso não sou só eu, são eles. É muita coisa. E outra coisa, nunca tive conflito com nada disso, não é uma loucura? É. Ou eu sou bobo, que eu acho que eu sou, ou eu sou um gênio, que eu acho que eu não sou. Então eu sou bobo. Com auxílio dos amparadores eu viro um gênio. Você está entendendo nessa história? Mas agora é bobagem. Agora o negócio é muito mais antigo. Então, de certa forma, o EM acompanhou também a presença do Walter próximo aos senhores? Não, a maioria desse povo, por exemplo, a minha mulher, a Elizabeth, a Lisa, ela conheceu o Walter, conheceu minha mãe. Você está entendendo? E esse povo todo. A dona Eva, conheceu essa turma. Porque isso é da década de 60. 60 eu já tinha contato com isso tudo. Agora o EM era um pouco antes. E outra coisa, esse problema, por exemplo, do tal mal. O tal mal era da década antes de 50. Então, mas quando você deixou o espiritismo foi em 66, não foi isso? É que eu deixei. Isso. Nessa época, o senhor já estava trabalhando com ele? Já tinha contato? Ele tinha o tal mal, entendeu? Entendi. Eu já sabia da presença do enumerador, lembrava das coisas do transmentor, sabia meus processos todos do Zéfiro, mas eu não podia falar nada. Eu saí do movimento espírita com muito acervo de conhecimento, de tudo a meu respeito. Eu nunca tive problema. Outra coisa que eu vou te dizer sinceramente, eu queria ter deixado o movimento espírita 4 anos antes. Eu não deixei e o motivo principal foi a minha mãe, devido à idade dela, a condição que eu via, etc. Tal. Agora, o que se passa? Quando eu deixei, foi um alívio. Foi como se tirasse um peso das minhas costas. Entende? Porque eu não estava muito adequado dentro do processo, do trabalho, do holopensene, da atmosfera de trabalho. Mas quando o senhor eu já entrou... tinha dado o que eu podia, mas ali não era possível. Eu já tinha tentado tudo, não consegui nada. Então, mesmo assim, foi muito bom. Pelo seguinte, você olha bem, hoje eles reconhecem que o espiritismo a gente levou para a Europa e para os Estados Unidos. E que Uberaba virou a capital do espiritismo no Brasil. Lá tem mais de 100 instituições espíritas hoje. Uma cidade daquele tamanho, isso é uma loucura. Agora, quando o senhor entrou, você também já tinha noção que você não ia ficar? Não, isso foi falado tudo. Na época que a minha mãe me pediu para ajudar o Chico, já era minha ideia cair fora de tudo. Mas ela falou, não, meu filho, vamos ajudar, vai dar, vamos dar um jeito, eu vou lá com você. Vamos lá para conhecer o homem. Ele está em crise, é preciso ir lá. Você tem tudo para ajudar. Falei assim,
Agora, minha mãe falou isso porque ela sabia que eu era, até um certo ponto, as coisas do Zéfiro. Eu não expliquei tudo, mas ela sabia. E sabia que eu tinha ajudado o Chico antes de renascer, até 1931. Ela conhecia esse assunto todo. Outra coisa, ela sabia quem era o André Luiz, viu as mensagens que eu recebia, tudo isso. A minha mãe, do processo básico mesmo da minha vida, foi que acompanhou mais minha vida, né? Conhecia mais a meu respeito. Agora, na verdade, eu era confidente dela e ela era minha confidente. Agora, desde pequeno. Ela conversava comigo, só comigo, quando a gente estava sozinho, de igual para igual. Porque menino, naquela ocasião, não podia entrar em conversa de adulto. Eles não permitiam. Lá no interior era assim, aquilo era a tradição. Agora, comigo, quando nós estávamos os dois, ela abriu o jogo para mim. Ela via que eu sabia guardar os limites das ideias, das palavras, da conversa. Ela me ensinou isso tudo. Isso me ajudou demais. E ela via que eu era sério no que eu fazia. Você está entendendo? Tinha seriedade naquilo. Isso aí ajudou. Algumas leis são claramente enunciadas no livro Nossa Evolução. A lei de causa e efeito, a lei de afinidade no Renascimento, a lei do maior esforço, a meritocracia, a lei da cosmoética. Utilizei essas leis para estabelecer minha planilha evolutiva e meu código pessoal de cosmoética. Nesse sentido, o professor poderia citar mais algumas dessas leis maiores e em qual especialidade da conscienciologia são enumeradas e aprofundadas? Seria a cosmoéticologia? Olha, o melhor que você faz é pegar a enciclopédia e ler legislogia, que é a seção que fala sobre leis. Você vai ter mais um monte de leis que você não falou aí. Agora, você mesmo pode fazer isso. Pega lá que você vai ver como é que é. Tem muita lei. Agora, nós já falamos muito disso nos verbetes da enciclopédia. Desde a infância, tenho sonhos que de fato acabam acontecendo. Porém, eles às vezes demoram meses, ocorrem no ano seguinte. A princípio, quando me dava conta que já havia sonhado com o fato que estava ocorrendo, levava um choque. Passei a notar algum desses sonhos em 2009 e alguns fatos se deram este ano. O fato é que no sonho eu não consigo lembrar tudo, apenas pequena parte que me deixa confuso e frustrado. Como posso acessar essa memória quádrupla ou perdida? O problema todo é o seguinte: existem hoje centrais mnemônicas, que o povo tem precognição e anota, então eles vão juntando. Quando tem uma série delas, às vezes pode saber até a época que vai acontecer. É bom você estudar, são essas centrais de precognição que tem. É internacional. Olha na internet. O que o senhor pode falar a respeito da magia e de que modo a define? Qual a sua opinião a respeito de alguns magos? Aleister Crowley e Franz Bardon. Olha, esse negócio todo está superado, é muita besteira, muita tolice, muita infantilidade, muita imaginação, muita fantasia. Aleister Crowley é um dos piores de todos os tempos que trabalhou com isso. O Franz Bardon é mais ou menos. Agora, o Crowley, você não deve nem chegar perto, você vai perder tempo com isso. É baratosférico total. É o Aleister Crowley que levou o Paulo Coelho para o hospital psiquiátrico. Através desse primeiro curso intermissivo, a produção de um tratado multidimensional com conteúdo cosmoético esclarecedor. A realização da TENEPS é suficiente na próxima vida relembrar com detalhes a última existência pretérita e ser veterano na projetabilidade lúcida, ou seja, fixar a memória contínua? Não, ela ajuda, mas eu não posso afirmar para você ou te dar garantia de que seja só isso. Depende do que você vai fazer, como é que é. E outra coisa, como é que é a sua memória atual? A gente tem que melhorar a memória na vigília física para a memória extrafísica ser melhor. E outra coisa, você trabalhando com a memória aqui, você fixa mais o processo da auto-retrocognição. E outra coisa, você pode trabalhar com a técnica do entrelinhamento, fazendo cápsulas do tempo, pequenas e grandes na sua vida, para você lembrar na próxima existência. Vale a pena. Professor, aqui. Uma curiosidade, o que o senhor acha sobre a questão dos implantes dos chips no cérebro? Porque agora começa a época dos cybercientistas, né? Depende do que é que eles vão fazer com isso e a parte ética dessa história. Por quê?
Mexer no cérebro pode ser um processo de loucura e pode ser um problema de doença. Depende das necessidades da pessoa. Então, se de ver cara a cara, examinar como é que é. Eu estava analisando uma reportagem. Mas agora, às vezes, é necessário, e eu acho que isso veio para ficar. Muita gente vai viver com... Do jeito que tem no coração, vai ter no cérebro. Hoje já tem até mão mecânica, braço mecânico, tem tudo, é a biônica. Agora, nós já temos a parabiônica, que é antes disso, né? Mais sério ainda. É a prótese extrafísica. O Kevin Warwick, que é o que está aqui na internet, ele se intitula o primeiro cybercientista. Ele implantou, e aí é onde ele passa, as portas se abrem, as luzes acendem. Por enquanto, eu ainda não vi muita coisa assim de resultado para a gente exaltar, não. Mas eu acho que nós vamos chegar lá. No caminho. Professor Val. Aqui na página 12, Sim. em ocorrências, no item 3, sobre maturidade. Está fazendo aqui uma referência, né, do traumatismo craniano, provavelmente aqui do parto fórceps, né, em relação à maturidade mental antecipada e também nas autorretrocognições. Isso aconteceu comigo. Certo. O que é que leva a isso? É maior descoincidência? Olha, segundo o Salles, que era especialista nessa superdotação, eu já tinha visto os negócios na ocasião, ele me falou o seguinte, que para eu lembrar uma coisa muito séria, que na hora que o menino nasce, eles tiram o menino, põe de cabeça para baixo e dá um tapinha no traseiro dele. Para quê? Para ele começar a respirar. Na hora que ele começou a respirar, quanto mais ele chorar, melhor. Porque ele amadurece, movimenta o processo da torrente circulatória, o negócio vai para a cabeça, a pessoa ele começa a ver onde é que ele está, e chorar contra a mãe, quero leite, etc. Tal. Então, isso, veja bem agora, na hora que racha a cabeça da criança, que foi o que aconteceu comigo, a minha mãe me falou, eu não perguntei, ela falava, todo mundo sabia disso, que eu chorei até os 11 meses, que a cabeça está rachada. Conforme o jeito de mexer comigo, aquilo devia de doer, eu gritava, né? Começava a chorar. Então, eles custaram a ver o que era. Está entendendo? Foram ver com calma, que a minha cabeça estava toda... Eu tenho um sinal aqui ainda, de fora a fora, aqui, ó. Foi a minha primeira fratura craniana. Eu sou especialista no assunto. Sabe, como com Sincobaia. Né? Depois disso eu tive, mas aí já especializado desse lado, né? Com o nervo óptico. E outra coisa, mexeu na cóclea, esse barulho que eu sinto. Ó. Isso é daí. Nunca mais ficou do mesmo jeito. Então, a pessoa está aí, está se achando que é por deixar a criança mais desperta, porque geralmente a criança dorme quase que 23 horas. E outra coisa, eu depois, naquela ocasião, já sabia de alguns casos, mas depois eu fui estudar mais. Tem um monte de médico, de sensitivo que passaram por isso e que desenvolveram o processo parapsíquico. Grandes médicos, você está entendendo? Aquela nossa amiga Aileen Garrett, que é irlandesa, ela passou por isso. Aquela outra, a italiana, que era de efeito físico, Eusapia Palladino, passou por isso. E tem outras mais mulheres menos votadas. Agora, tudo passou por isso. Agora, o meu caso, por exemplo, o negócio de eu chorar, com o tempo, a minha própria mãe falou assim, não, o menino aí, ele sabe tudo, é bobagem. Foi por isso que ela começou a ensinar para mim as coisas, eu fazer a correspondência toda da casa, das coisas que precisava, porque naquela ocasião, numa cidade igual aquela, que não tinha telefone, não tinha nada disso, o correio era essencial, você está entendendo? Para tudo. Era a grande repartição da cidade, era o correio, porque tinha comunicação com o mundo. É uma época que não havia plástico, não havia internet, não havia nada disso. Para tirar a cópia, era na base do carbono, sujava tudo, sujava suas mãos, a roupa, era um negócio. Então, a vida ainda era muito primitiva tecnologicamente, baseada nessa vida nossa atual. É difícil o povo entender isso, na década de 30. Agora, eu nasci em 32. Em 35, quando meu pai fez a casa lá no meio do cemitério, eu entrei no meio daquele povo do cemitério. Aquilo acionou a minha cabeça para ver tudo quanto era consciência. Minha mãe ia tocar um negócio com um bandolim, eu chegava lá e queria tirar o bandolim dela. Eles achavam que era ciúme meu, da minha mãe.
A minha irmã sempre lembra disso. Aí é que eu expliquei, quando eu cresci, falei, não, é porque eu via as coisas todas, vocês não viam, eu queria falar, ninguém escutava. Você está entendendo? A hora que ela tocava Saudade do Matão, a Valsa da Morte, aquele povo todo saía das tumbas. E vinha todo mundo, aqueles filmes de horror. E eu via aquele povo tudo, umas pessoas muito bem arrumadas, mas tudo com cara de antiga, esquisita, parecia que estava com cheiro, você está entendendo? De mofo. Naftalina, não dá, né? O negócio então era isso. Agora veja, isso aos 3 anos, quando nós passamos para essa casa. Eu gostei demais da casa, porque dava mais ambiente para mim, e tinha as árvores do cemitério. Uma das árvores que tinha era um pé de jatubá, um galho enorme, que eu podia subir à vontade. Você está entendendo? E outra coisa, meu pai não saía de casa, estava sempre dentro de casa. Minha mãe ia dar aula. Eu então ficava à vontade, você está entendendo? Tinha coqueiro, tinha outras árvores lá dentro, tinha, por exemplo, figueira, tinha uma série de coisas. Agora, o meu pai fez uma caixa d'água, dessas, do jeito que tem aqui assim, mas daquelas que coloca aquele negócio de gasolina grandão, você está entendendo? Então, para pôr água, cabe 200 litros. Era a caixa d'água lá de casa de 200 litros. Aqueles tampores dos antigos de gasolina que havia, os grandões, era aquilo. Então, aquilo colocava lá em cima e fazia. Outra coisa, lá em casa tinha a bomba, entende? A bomba manual, para você tirar água. Tudo era feito assim. Agora, ali tinha mangueira, tinha figueira, tinha uma romanceira enorme de romã, entende? Várias coisas. Então, isso começou a me dar muita liberdade. Agora, quando chegou a noite, eu comecei a ver a concierge que perseguia meu pai. Aquilo começou a ficar mais nítido. E eu fui crescendo, o meu ambiente foi esse. Agora, outra coisa. Na verdade, a rigor, eu não sofri com nada disso. A minha infância foi até muito boa, com todas as loucuras do meu pai, doença, aquele negócio todo, o ambiente lá, minha mãe trabalhando demais. Eu ajudando os outros através do meu pai, porque eu é que levava as coisas para fazer assistência. A minha infância foi muito boa nisso. Outra coisa, Monte Carmelo era tudo uma cidadezinha do interior, né? Eu não sei quantos habitantes tinham, mas devia ter 5, 6 mil habitantes só. Era tudo pequenininho, todo mundo se conhecia, aquilo. Tinha umas coisas muito engraçadas lá. Por exemplo, tinha um cara que ele tinha um tabuleiro que vendia carne. Então ele já cortava a carne toda de manhã e andava com o tabuleiro nas costas. De casa em casa, já sabia quem é que ia comprar. Então ali ele deixava 1 quilo de carne, outro quilo de carne. Você está entendendo? Tinha umas coisas assim engraçadas. Outra coisa, lá em casa, como todas as outras casas, de vez em quando eles compravam. Não, nós queremos um cento de laranja. Então eles mandavam 100 laranjas dentro de um saco, a coisa toda. Você tinha que arranjar um lugar, colocar numa bacia para chupar laranja. Toda a família chupava laranja através do cento de laranja. Esse cento eu nunca mais vi. Você já viu cento de laranja? A pessoa comprar ou vender cento de laranja. Isso era comum na minha terra. Em compensação, carne era mais difícil, até galinha era difícil. O que era mais comum era porco. Muita gente criava porco, matava porco e fazia banha através de uma prensa. Eu cuidava dessa prensa desde pequeno com meu pai, para fazer o processo da banha, entende? Para cozinhar. Aqui de tantos em tantos meses, eles matavam um porco para fazer o negócio da família. Agora, isso que foi a minha infância toda. Agora, que me ajudou, Hernandes, me ajudou demais isso aí. Eu reconheço que o negócio foi que me fez pensar. Outra coisa, eu não era igual às outras crianças, né? De muita bobagem, muita coisa. Eu queria aprender as coisas, perguntava tudo. Ninguém me suportava por causa das perguntas. Que aquilo saturava todo mundo com o tempo. Então a pessoa que às vezes gostava de mim, às vezes era aquela pessoa que não sabia nada. Entendeu? Então essa eu não podia responder mesmo. Então essa eu gostava. Tinha um cara que era eletricista, chamava Vlad, e trabalhava nos postos de eletricidade da cidade. Entende como é que é? Então, aquilo ali, ele não sabia muito, ele só sabia mexer com aquilo. Então eu perguntava as coisas e falava assim, não, vamos estudar.
vamos estudar. Porque eu não sabia nada, eu nunca respondia nada que eu perguntava. Esse era meu amigão. E outra coisa, eles me davam apelido para tudo devido ao meu processo. Tudo que vocês pensarem de apelido, eu tinha. Mas o meu apelido oficial era Zuzu. Porque eu estava na mão da minha mãe, na época que eu chorava, e eles começaram a falar uma coisa, quando eu comecei a falar Zuzu, Zuzu e etc., eles pensaram que eu estivesse falando Jesus Cristo ou qualquer coisa. Então ficou na base de Zuzu, mas na verdade não era. Eu sei depois que o negócio era por causa dos chineses que estavam lá na hora. Que é um processo. Hoje eles chamam isso, escreve lá como sendo Ziza, mas é Zuzu. O processo é Zuzu da época. É o que eu falava quando eu nasci. Você está entendendo? Agora estava na mão dela. Foi quando eu comecei a falar. Entende? Então ficou o nome de Zuzu. Lá já tinha outro Zuzu. Homem, não era Zuzu mulher, não. Tinha outro. Ainda ontem eu estava com a minha irmã, ela estava lembrando, não, você tinha um xará lá, que era o Zuzu lá, junto da família Martins, tinha outro Zuzu, igual eu. Entende? Agora, o que eu vejo é isso. Até que ponto isso me favoreceu até hoje na questão intelectual? Eu acho que foi a prioridade que eu dou para o mental soma. Até na própria memória, Waldo, você acha que teve influência ou não? Teve sim. Por exemplo, alguma coisa dessa minha retrocognições, lá do período foi devido isso. Porque eu comecei a lembrar de 3 anos antes de eu nascer. O que ocorreu com a família? Isso é que criou uma hora bala dentro de casa. De início, eu falei, não, isso aí tudo é ilusão da criança. Do jeito que eles falam, né, que o menino está na lua, etc. Mas com o passar do tempo, pelos fatos, os lugares que eu fui, alguns meses depois, eu comecei a mostrar o que eu tinha falado antes. Aí eu falei assim, gente, o que o menino está falando é certo. Ele está falando um negócio antes de nascer. Quem é que falou para ele? Não pode ter ninguém, porque minha mãe estava de olho em mim o tempo todo, né? A minha irmã já estava até estudando, às vezes, fora, nessa ocasião, não estava nem lá. Então ela podia cuidar de mim, quando ela não estava dando aula, o tempo todo. Você está entendendo? Então ela via tudo, como é que eu era, quem conversava comigo, como é que é a situação toda. E eu comecei a falar coisa antes de nascer, mas falando como é que era a cara da pessoa, tal, isso e aquilo. Aí eu falei assim, não, ele está falando é do Tula. Era um cara que chamava Tula, que era mais ou menos aparentado a arte do lado do meu avô, entende? E como é que é? E eu fui descrever como é que era a casa dele, as coisas que haviam, e a casa toda. Eu falei, não, isso aí não é possível, de cara, né? A hora que nós chegamos lá, que eu vi umas árvores, que era tudo igual, eu falei assim, as árvores estão aqui, cadê a casa que estava aqui? Aí eu falei assim, bom, é essa que o menino falou, realmente tinha a casa. Eles desfizeram a casa para fazer a casa lá em cima, para poder fazer irrigação e melhoria da terra, para poder fazer plantação, tirar a casa do lugar. E eu sou da casa antiga, mas isso é antes de eu nascer, é da década de 20. Como é que eu sabia disso? Então, essa retrocognição, assim, antes de nascer, isso abalou o povo todo. A partir daquilo, eles começaram a me dar valor. Quando eu já tinha 9 anos, que aconteceu o negócio do meu irmão, que eu saí do corpo, minha mãe, meu pai, tudo já admitia as coisas que eu fazia. E outra coisa, eu usava muito os processos de desenho para mostrar as coisas. Sabe, aquilo que me chamava atenção. Isso tudo clareou muito a minha infância. Agora, eu sou obrigado a reconhecer, né? Tudo isso me ajudou. O parto laborioso da minha mãe me ajudou. Aos 15 anos de idade, desembarcando de um ônibus, caí e quebrei o braço. O curioso é que até hoje não entendi exatamente como se deu o acidente. Quando o ônibus estava freando para parar, me encaminhei para a porta de saída que estava aberta. Em um lapso de memória, sem explicação, desci, sem que o veículo tivesse parado totalmente. Apesar de estar lúcido, não sei por que eu fiz. Esse tipo de lapso não tinha ocorrido, nem aconteceu mais. Quais são as hipóteses de interpretação? Você foi empurrado. É muito comum isso, ainda mais com 15 anos. Pode ter sido isso. Se não foi precipitação própria dele, ele pode ter sido empurrado, isso é fisicamente. Tem muito disso, até hoje ainda passo por isso. O que o senhor pode falar a respeito dos registros acásticos e a memória contínua? Olha, registro acástico nada mais é do que o processo do holopensene do ambiente. Tem que estudar por aí. E a memória contínua
seria bom você ler aqui o verbete para você ver o que é. Agora, registro acástico, lembre-se bem o que é holopensene, para a pessoa lembrar o que é isso. Aí é que fixa o processo mnemônico de equipe, grupal, etc., tal, coletivo. O que favorece a reintegração das retrocompetências à personalidade? O que favorece, o que predispõe isso é a pessoa se dedicar àquilo que ela tem vocação, às tendências dela, que são as competências antigas que ela começa a funcionar. Então ela aplica e atualiza vamos dizer, aquele aspecto positivo, aquele talento que ela guarda, aquele perfil que às vezes está esquecido. Isso às vezes é importante. Val, eu queria saber o seguinte, a memória contínua sua, como é que ela acontece assim nos pormenores? Você tem uma recordação assim ampla, por exemplo, de outras vidas, assim, Não, a vida a maioria do processo é o seguinte: em matéria de rememoração, primeiro você tem um flash, depois você tem um pequeno episódio, depois começa a aparecer vários episódios relacionados uns com os outros. Aí, daí a pouco, você tem uma história toda. Agora, isso vem pouco a pouco, gradativamente. Não, raramente você tem uma coisa contínua que explicita tudo. Agora, veja, eu pensava que isso com o tempo fosse melhorar na minha memória, mas até hoje é mais ou menos a mesma coisa. Então, isso deve ser uma espécie de padrão para não afetar a cabeça da pessoa, não afetar o micro-universo consciencial dela, ou o mental soma. Então, essas coisas têm que ir aos poucos para não abalar o processo interno. Eu quero lembrar para vocês uma coisa: eu nunca fiquei perturbado por nada dessas coisas. Eu fico pensando, e às vezes tem até surpresa com aquilo que eu lembro, daquilo que eu sei, aquilo que eu começo a ter interação do assunto. Mas isso nunca me criou problema maior. Mas você não lembra de coisa, por exemplo, como se lembra nesta vida, que você tem história, não, por exemplo, de outras vidas? A vida que eu passei no Brasil, eu lembro de alguns episódios, só. Mas eu não sei o negócio do início até o fim. Agora, isso tem coisa logo depois que o Brasil foi descoberto, pra você ter uma ideia. Eu estive aqui. Agora, eu lembro de 3 lugares que eu estive, no lugar todo, como é que era, tal. Uma outra coisa, uma vez eu fiz uma viagem só para ir ver um lugar. E cheguei lá e descobri qual era o lugar que eu estive. Agora, isso já fazia alguns séculos, ou alguns bons séculos. É no início da história do Brasil. Agora, esse problema de lembrar só os flashes, acho que talvez você até já falou, que é para não sobrecarregar, porque... Por exemplo, eu quero te falar outra coisa. Eu, há muito tempo, ainda estava no ginásio, quando eu comecei a ter uma hipótese dentro de mim, que alguma das recordações que eu tinha era quando eu era chinês, que eu estive na América aqui Latina. Aquilo, então, eu não podia falar com ninguém, porque ia criar problema. Agora, ultimamente, eu estou vendo que o povo já tem uma hipótese disso. Agora, outra coisa que vem confirmar minhas retrocognições são as embarcações imensas dos chineses, que era essa embarcação, porque eu ficava atribulado na minha cabeça, sem saber. Como é que é isso? Não, mas não tem nenhuma Pinta em Mina. Santa Maria Pinta em Mina. As embarcações eram muito maiores. Não é isso. Outra coisa, não tem nada registrado na história que chinês apareceu por aqui na América. Eu fiquei calado. Falei, não, isso é loucura minha, deixa para lá. Agora veja, eu estava certo. Então, essa rememoração, eu tenho só flash dela. Episódios assim, muito superficiais. Mas isso é coisa recente, dessa última década praticamente, que eu comecei, gente, é o meu negócio antigo, tudo aí, tá claro, olha aí. Aí eu comecei a ver, fui procurar em livro, revista, coisa na internet, que tem as embarcações enormes dos chineses, e a embarcação do Colombo, tudo pequenininha perante ele. Miserável, tá aí, ó. Olha aí o negócio. Eu já vi alguma coisa na imprensa. Então, isso aí, só esse processo da embarcação, e o processo de eu saber que era América Latina, já é sério. Agora, por exemplo,
Eu queria saber agora se essas minhas vindas que eu tive no Brasil, que o Brasil já era descoberto, que relação que tinha com isso dos chineses, que foi muito antes. Eu não sei. Mas que tem relação. Agora, tanto uma quanto o outro, eu admito perfeitamente que eu vivenciei isso aí. Entende? Agora, esse negócio chinês não é fácil. Os chineses sempre, eles nunca quiseram conquistar nada fora. Era diferente dos espanhóis, dos portugueses, da Inglaterra, da Holanda. Mas eu já vi alguma coisa na imprensa que os chineses aportaram aqui muito antes. Não sei se você já viu alguma coisa. Pois então. Agora, o caso, tem uma coisa também que aconteceu uma vez comigo, que eu fiquei encasquetado. Que nós estávamos falando um negócio do Brasil, e eu então, falando lá sobre o assunto, não, eu já conheço o Brasil há mais tempo. E isso foi logo uma descoberta aqui do Brasil. Aí chegou um dos nossos amigos e falou, não, foi antes. Entende? Então é gente que não é bobo, é da turma aí, é gente conhecida. Então, só não explicou o que era. Então foi antes disso. Então, até que ponto que houve? Agora, por exemplo, eu tenho outra coisa também comigo. Eu não gosto de nada daquele povo lá, das civilizações das nações do México. É tanto que eu cheguei lá e não quis ir no lugar certo, eu fui fora do corpo. Não, aquele lado... As pirâmides... O processo é o seguinte, quilômetros de distância, assim, ó, você vê as energias negativas daquilo. Eu não sei se eu vi isso na ocasião, se participei de alguma coisa lá, o que é que teve. Pelo menos observei alguma coisa, entende? Mas aqueles processos lá, aqueles vales, aquelas planícies que tem, está entendendo? Das pirâmides. E o Catan, principalmente o Catan. Por exemplo, eu sempre tirei o corpo fora disso. Eu estive no México várias vezes, não quis ver nada disso. Agora, fora do corpo eu vi uma opção de coisa, o ambiente realmente é pesado. Você sente o negócio a quilômetros de distância. Agora, só uma última coisa. Você fala aqui na retomada da inteligência evolutiva na infância. No teu caso, como é que você viu isso na tua infância? Não, eu não fiquei louco com nada. Não sofri grande coisa. Nem com o assediador do meu pai, eu também não sofri tanto. Eu levava aquilo como criança, na base da brincadeira, né? Era um processo mais lúdico. Agora, o que se passa? Com o tempo, eu comecei a levar as coisas mais a sério. Eu comecei a entender o que era moral, ética, o que era o certo, o que era errado, a coisa mais séria por causa da minha mãe. Depois eu tive aula de moral cristã, né? O catecismo espírita. Aquilo também, com o professor Alípio, eu fazia pergunta. O professor Alípio chegou para mim e falou assim, você, meu filho, pode perguntar tudo que você quiser que eu vou responder. Eu falei, oh, mas que bom! Aí o que eu fazia? Anotava tudo. Chegar para ele com tudo com a anotação, do jeito que o povo faz comigo aí. Levava tudo e perguntava tudo para ele. Agora, o homem era uma fera, mas ele não sabia tudo. Alguma coisa, né, daquilo que ele estava perguntando. Mas ele é que me deu as aulas de moral cristã. Praticamente eu sabia tudo. Começava, ele perguntava, o que é Deus? E você tinha que responder, Deus é a causa primária do universo, a inteligência suprema do cosmos. É isso que você tinha que falar. Senão, não passava lá, porque tinha exame para tudo. O catecismo espírita, e sabia mesmo, catecismo espírita, o nome era esse, tal. E as aulas de moral cristã. Tinha tudo isso. Porque é normal, era o professor Alípio. É normal a criança perguntar o porquê dos porquês, e no fim o adulto chega uma hora que não consegue. Eu olhava a pessoa, já tinha um porquê na testa. Vamos saber o que é que tem. Tudo mesmo de perguntar. Agora, com o tempo eu comecei a anotar muito. A hora que eu aprendi a ler, com 4 anos, eu comecei a anotar tudo quanto era pergunta e resposta. Aquilo me ajudou muito. Minha mãe me deu uns cadernos, eu preenchi muitos cadernos. Entendeu? Isso era comum comigo. Agora, o bom dessa história é que a minha mãe me ajudou a me acostumar com o processo intelectual. Anotação, registro, pergunta, questionamento, resposta. Entende? Muito cedo. Eu me habituei com isso. Ou, se vocês quiserem, eu me viciei, né, com a história. Né? Isso é um verdadeiro vício. A verdade é essa. Por exemplo, a leitura para mim.
O meu maior hobby, talvez na minha vida inteira até hoje, é leitura. Eu leio tudo. Agora, ó, o melhor da história, por exemplo, eu sou uma pessoa que estou tão acostumada e tem mania de ler, que, por exemplo, se eu levar para o banheiro um pacote de papel higiênico que está lá, Paloma, e deixar o negócio de modo que eu posso ler, todo dia que eu for lá, se não tiver cuidado, eu vou ler para ver se tem alguma diferença. Agora, o papel Paloma, você está entendendo? Não é possível, né? Eu não posso fazer uma coisa dessa. Então, eu evito os lugares que tem qualquer coisa que tem tiro na minha vista, que assim eu não vou ver o que é. Você está entendendo? Agora, isso é mania, não é? Agora, desde pequeno foi isso. Gente, eu andava na rua procurando papel velho, aquele negócio. Depois eu entrava na Rede Mineira de Viação lá, para pegar os papéis que eles julgavam do banheiro. A minha mãe falava, não pode, meu filho, que isso dá doença, não pode. Então, mas olha a notícia, que coisa impressionante. Era do jornal, porque lá o papel higiênico era do jornal. Então o negócio vinha manchado, sabe como é que é? E eu querendo saber a notícia, esticava o jornal. A minha mãe me deu conta, aí eu não pude olhar mais. Falei assim, não, mas vamos arranjar jornal. Falei assim, não, olha, tem um fulano que tem jornal, vai lá e pede jornais velhos para ele e tal. Eu pedia, mas não dava, né? O povo era pequeno, né? A praça, a freguesia era muito reduzida, né? Valdo. Hoje teria que renovar meu passaporte no consulado de Munique. Moro em Stuttgart. À noite tive pesadelo, ao acordar, não estava me sentindo bem. Aqui, ó, ele está falando de München. München é aquilo que em português chama Munique. Agora, e fui pegar a roupa, tropecei na cama e começaram a cair as coisas. Depois o celular caiu, e quando fui ligar o carro não funcionou. Decidi ir ao ponto de ônibus, pois era muito importante poder concretizar meu objetivo. Mas verifiquei o horário e já não era mais possível. Estando no ponto de ônibus, liguei para meu duplista. E antes de chamar, veio uma voz do celular, como aquelas quando o espírito fala através de rádio. Após a terceira tentativa, conversei com ele e afirmou que ontem, ao se deitar, estava pedindo proteção para mim, pois essa semana que passou estava sentindo sinalética ao meu respeito. Pode ter sido assédio? E se sim, por que consegui evitar que realiza-se a minha meta? Olha, eu não estou entendendo bem, do jeito que está falando aqui, será que ela escutou, foi a consciência? O que houve? O problema todo é o seguinte, existe, inclusive lá na holoteca tem lá o Oscar Dargonel, que escreveu um livro em 1936 e publicou, chamado Vozes do Além pelo Telefone. Quer dizer, em 1936 já tinha esse fenômeno no Brasil, através de telefone. Ele explica tudo isso, tem um livro lá embaixo. Agora, pode ser que isso aqui seja alguma coisa nesse sentido. Agora, a Alemanha não é fácil. Uma vez, eu fui à Alemanha e falei com a minha mulher, não me dá vontade de ficar aqui. Que aqui eu vou desenvolver o processo de parapsiquismo em pouco tempo. Ela virou assim, você vai, mas através da loucura. Por causa da patologia, né? Por causa do ambiente lá. Realmente, isso aí, ó, na Alemanha isso é comum. E outra coisa, ela está em München, quer dizer, Munique, lá, para ir para Stuttgart. Não é fácil. Estou em um grande conflito pessoal. Minha dupla quer fazer cerimônias sem cunho religioso, apenas um palestrante. Como posso convencê-la de não fazer essa cerimônia, que mesmo assim tem traços religiosos? Ela não consegue perceber isso. Já conversei diversas vezes. Ela se preocupa com a questão dos parentes, no caso de cancelar o casamento. Já fiz o meu posicionamento, mesmo assim está complicado. Não, qual? Faz, deixa o que ela quer. Isso, ó, vai sair na diurese, não vai fazer mal nenhum para você. Às vezes a gente tem que fazer concessão ao social, né? É o jeito. Valdo. Escuta, isso aqui é para você. Tem algumas notas aí, você vê o que é. Está perfeito o negócio. São umas 4, 5 coisas. Que nota. Você já relatou uma projeção, uma retrocognição que você teve com seu irmão, que reperspectivou a sua relação com ele e mais algumas questões da sua vida, acho que na adolescência, não sei se foi.
Quais as dicas que você pode dar para a pessoa? Não, isso aí eu era menino ainda. Você era menino ainda? O que você está falando é a hora que eles estavam dando muita atenção para o meu irmão, que estava doente, isso. E eu precisava de umas coisas e ninguém me ouvia. Então eu saí. Quando eu saí, cheguei no quintal, mudou tudo, aí eu comecei a ver a cena do retrocognição. Isso foi terrível. Pois é, esse momento pós-retrocognição, isso te impactou, né? Impactou, porque eu comecei a pensar, né? Aquilo me deu muito mais maturidade. Pois é, então é sobre esse momento que eu queria te nunca perguntar. mais reclamei de nada. Pois é. Quais dicas que você pode dar para essas retrocognições familiares, para as pessoas que têm esse tipo de retrocognição e no pós? Eu acho que a pessoa tem que analisar bem, porque com isso ela pode interpretar melhor as coisas. Se a pessoa é da mesma família, mostra que tem uma afinidade secular de outras vidas. Isso aí intensifica o processo de vivência conjunta. Então, a pessoa melhora o problema da lembrança, da rememoração. Isso é um fato. Entende? Eu, por exemplo, eu tive uma opção de coisa com esse processo de pessoa mais chegada comigo. Eu vi isso de perto. Entende? Até hoje ainda vejo certas coisas. Agora, ó, o que é uma pena nisso, que é lastimável, é que você começa a ver o valor, o mérito, sabe como é que é? Toda aquela, vamos dizer, a personalidade que está ali, e a pessoa não admite aquilo, ela não assume. Principalmente quando é mais jovem. É tanta coisa que tem na vida moderna, tanto troço de tecnologia, a pessoa defasa, ela fica doida com isso, entende? Então ela deteriora praticamente tudo de bom que ela tinha. Tudo vai por água abaixo. Agora, isso é uma pena, junto da pessoa que você conhece, que você vê. Eu tenho vários assim ainda na família, do povo mais jovem. Valdo, agora quando você teve essa retrocognição, ela foi a primeira, uma das primeiras nessa vida? Não, eu tinha retrocognição, não sabia o que era aquilo. Essa aí não. Quando aconteceu comigo, eu devia de ter, eu calculo, porque o meu irmão, ele tinha 4 anos de diferença comigo. Ele nasceu 4 anos depois de mim. Então, quando ele estava doente, aquilo ali eu devia de ter mais ou menos, na época lá, um pouco antes do meu processo da projeção. Deve ter sido alguns meses, alguma coisa, não sei bem. Foi quando eles começaram a ver muito a situação dele, porque ele já nasceu alterado, porque o parto dele foi laborioso, mas ele não saiu bem do jeito que eu saí. Eu saí de cabeça quebrada, mas com a cabeça boa, no jeito. Você está entendendo? Ele não. Ele começou, deu alteração ocular, entende? Caía fácil, e começou a ter crise mesmo, gramal epilético, para valer. Praticamente desde que nasceu. Entendeu? Eu não tive isso. Agora, quero dizer para você, eu tive processo que poderia ser ausência, mas eu não sei se a ausência era parapsíquica ou se era processo mesmo epilético. Eu sabia pela situação, mas eu anotava tudo. Eu tive isso até na adolescência, de vez em quando me dava alguma coisa. Normalmente, esse tipo de retrocognição mostra uma culpa no cartório da pessoa, um furo do passado e tal. Agora, conosco, com ele e comigo, era problema do parto, difícil, que mexeu na cabeça. Meu irmão tinha um olho, tinha foria, eu não tive. Eu tive, soltou isso depois no meu olho, mas foi por causa do acidente. Mas mesmo assim não deu foria. Eu nunca fui estrado. Entende? Entendi. Agora, a pergunta era assim, quais dicas que você pode dar, nesse caso, para a pessoa lidar melhor com esse tipo de retrocognição? O que eu vejo mais sério é você ter uma cosmoética muito séria de ser transparente, glasnost, autenticidade, sinceridade, franqueza, com você em primeiro lugar, para acabar com a autocorrupção. Isso é que eu acho que é o mais sério. E outra coisa, junto com a família, você falar aquilo de acordo com a dosificação. Você vai dosando de acordo com aquilo que você pode ajudar. Porque se você passar da conta, em vez de ajudar, você piora a pessoa. Agora, na família, a sua que é grande, você tem coisa, hein? No seu caso, você tem muita coisa para se mexer na sua. Para o povo que eu conheço, as coisas que eu já vi, é muita coisa que você tem para se mexer. Entendeu? A minha família que eu falo, por exemplo, juntando tudo, não dão nem 30 pessoas. Você está entendendo como é que é? Essa que eu tenho estudado mais perto. Agora, eu tenho uma coisa muito boa na minha família. Da parte da minha mãe,
era muita gente, não apenas inteligente, mas com muita habilidade manual. É um processo genético psicomotriz. E da parte do meu pai, que são os Vieira, é todo mundo super vivo. Ainda ontem, a minha irmã, que é mais velha do que eu, estava explicando sobre isso, que ela conheceu muita gente e tal. Eu também estive no local dos Vieiras, que chama Ariado, lá perto da minha terra, onde eles estavam. Eu estive lá quando pequeno, quando meu avô morreu. O avô, que era o pai do meu pai, ele tinha 80 anos e morreu. Então meu pai foi lá, eu fui junto. A gente foi de caminhão, aquele negócio todo, troço lá no interior. Mas eu fui lá uma vez só. Agora, a minha irmã viu essas coisas mais de perto também, com a série de coisas. Então, ontem mesmo nós estávamos conversando sobre isso, para ver. Porque de vez em quando ela quer saber por causa das minhas lembranças. Está entendendo? Para ajudar os traços. Então ela lembra dos nomes. Ela às vezes lembra de nome que eu nem sei, nunca vi, não conheci, ou qualquer coisa. Eu só lembro às vezes da personalidade, falo. Ontem mesmo nós estávamos falando sobre isso lá. Às vezes clareia tudo, sabe? Ela mesmo lembra, não, esse aí é o fulano, né? Às vezes, é interessante isso, porque o negócio é 70 anos, não é fácil, né? Muito tempo. Da glasnose com a família, isso tem uma dose, como você falou. Tem. Né? Pois é. Como é que funciona isso? Você olha o que você pode. O que eu vou falar, ou vou esclarecer, ajuda em quê? Ajuda quem? Por que vai ajudar? Isso é muito sério. Se você não fizer isso, em vez de você ajudar, você vai piorar o corpo. Porque tem os dois extremos, né? Você passar da não conta ou você ser omisso. Gente, é aquilo que eu falo. Esse negócio, por exemplo, que você quer sempre que eu falo as coisas, que a gente tem que guardar. Aonde a gente guarda mais coisas é com o povo com quem você vive. É parente, amigos, o ciclo social. É o povo que você tem que guardar mais coisas. É onde você sabe mais. Então, quanto mais você sabe do passado, mais você tem que esconder. Essa é uma regra. É o contrário daquilo que o povo pensa. Quanto mais você sabe, mais você tem que falar, não. Por quê? A maioria está tudo perto de você. Você vê, às vezes, a possibilidade ou impossibilidade, ou, vamos dizer, a potência pessoal ou a impotência da pessoa de admitir a realidade. Então, isso aí é um problemão. Exatamente por aí, professor. A memória contínua, ela exige maturidade. Exige. Então, muitas vezes, nós não temos essa memória porque ainda falta maturidade para poder encarar. Não é isso. A base, por exemplo, da vida humana, ela foi feita para a pessoa desenvolver isso. A vida humana foi feita para a pessoa melhorar a consciência. Dentro desse processo, dessa melhora, um dos fatores básicos é a memória. Presta atenção. Se a pessoa, se você tivesse a memória das últimas 1000 vidas suas, tudo aí na hora, você ia criar um problema para todo mundo, não era para você. Você ia criar problema para todo mundo. Como é que o Adélio ia aguentar de conviver com a gente sem falar umas verdades para a gente? Agora pensa, a minha vida em parte é isso. Eu sei da coisa e fico quieto. Não, senhora... Isso não é para mim. Não está na hora. Esse não é o momento. O senhor observa quando é o momento e às vezes repassa essa informação, né? Agora, melhor da história. É que até extrafisicamente, às vezes, você sabe das coisas e não pode falar. Nem para a consciência, que ainda não está na hora. Você entendeu? Não é só aqui não, lá também. Pensa nisso. Então, isso da memória contínua, nós precisamos estudar muito isso. O senhor coloca aqui na patologia os retrotalentos intelectivos, né? Sim. Reavivados. E também na parapatologia, o favorecimento da imersão da paragenética pessoal. Então, talentos... É aquilo que eu estava falando aí, Papá. Professor. A vinda à tona da realidade. Então, nós viemos nessa amnésia, porque não tem maturidade ainda. Não é amnésia, hipomnésia. Hipomnésia. A própria medicina usa essa palavra errada. Se uma pessoa não tem memória nenhuma, ela não existe. Isso é besteira. Todo mundo tem de alguma coisa. É hipomnésia. Agora, tem a hipomnésia e tem a hipermnésia. Essa, então, a maioria é isso. Então, isso que se chama de amnésia é a hipermnésia. É aquela que é grandona, profunda, abrangente. Entende? Pode falar, Tânia. Na fatologia,
No finalzinho da segunda linha, o senhor pode falar o que é esse reacesso e qual é a diferença com o reacesso, fatologia, no final da segunda linha, o reacesso. O reacesso aos cons magnos. Qual é a diferença com o acesso? O que é o reacesso? É a hora que você vai ter aquilo a quinta vez e ainda não mastigou o processo, ainda não engoliu, não deglutiu a realidade. Então, você tem que acessar de novo. Então, dízima periódica. Então, o acesso só existe um, é o primeiro. Depois os demais. Na minha terra né? O segundo não chama reacesso? Alguém aí? Adriana. E quando foi esse acesso? A gente era humano? Não, então quando é que foi esse acesso? Quando a gente foi a primeira vez? O acesso é a primeira vez que acontece. Aí a pessoa tem aquilo e fica na imaginação dela, na fantasia, no sonho, onirismo, e fica por isso. Vem uma segunda vez, aquilo vem, ela descarta. Vem a terceira, ela dá um pontapé. Vem a quarta, ela chuta. E por aí vai. Chega num ponto que ela, não, agora tem que ir. É aí que ela vai entrar na, vamos dizer, autorreflexão de 5 horas, a técnica. Ela aí começa a levar isso a sério. Perfeito, muito obrigada. É uma saída. Professor, você disse há pouco que quando você estava na Alemanha, você comentou que seria um bom lugar para desenvolver o parapsiquismo. Por quê? Por causa do ambiente, por causa de uma forma? Baratosfera. Por causa da baratosfera. Olha, eu virei para a Lisa e falei com ela, isso aqui é melhor do que aqueles lugares de prostituta que eu trabalhava em Minas Gerais. Aqui está muito melhor. Ela falou assim, não, mas você tem razão. Agora, a coisa mais séria é essa do Arthur, ela falou. Por quê? Porque o povo hostilizava a gente por causa do menino. Aquilo... Agora, chateava, porque ela falava, gente, eu sou daqui. O menino tem sangue alemão aqui na história. Por que eles estão contra? Assim, isso tem que lembrar. É igualzinho você com o seu campo de concentração. Lembra, é a Segunda Guerra. O povo está tudo perturbado. Até hoje está lá. Se o povo que vem aqui eu pergunto, é todo mundo do mesmo jeito. Tem muita gente perturbada. O negócio não é fácil. Aquilo lá foi loucura. Gente, vocês pensam bem, um lugar que eles matavam milhares de pessoas todo dia, durante meses, durante anos. São muitos lugares na Europa, tudo desse jeito. E não é só na Alemanha. A Polônia está toda cheia disso aí. Olha aí, os livros, os filmes que tem, Sobibor, a situação toda, os negócios, aquele verbete que eu trouxe, Auschwitz. O negócio não é fácil. E eu falo isso, vem a turma toda que ajuda essa turma toda. Aqui, ó. Aqui, ó. A energia. O negócio não é fácil. É gente forte, tudo aí. Agora, eu tenho uns alemães que ajudam. Sabe com quem eles trabalham? Com o reurbanizador. Que ele foi alemão também. Foi alemão aí. Agora, tem alguns trechos da Alemanha que são positivos, não tem? Sempre tem. Por exemplo, lá mesmo, lá em Langen, onde nós tínhamos essa parte da família, que eu fui lá ver o negócio do tio Márcio, lá, esse que era tio do meu filho, a situação toda, em que tinha a senhora que tinha sido freira e que tinha deixado, já estava com idade. Então ele foi me mostrar o pomar. O pomar dele era uma energia impressionante. E o pomar tinha tudo quanto é frutinha daquelas da Europa, aqueles negócios todos, essas coisinhas pequenininhas, você está entendendo? Tudo blue isso, blue aquilo, etc. As berries todas, eles gostam muito da palavra berry, né, o americano. Mas lá é aquele monte de berry. E o homem plantava aquilo tudo. Agora, o terreno dele era mais ou menos do tamanho aqui da parte do rio do Ceará para cá. Era grandão. E outra coisa, tudo plano. Ele, de vez em quando, tinha que fazer irrigação por ele, etc., uma opção de coisa. E ele foi me mostrar tudo. E outra coisa, ele fez de tal maneira que só quando o inverno era muito pesado que não tinha nada. Mas o resto do ano tinha fruta. Mas eu pergunto... Agora, o homem tinha uma habilidade, mão verde, né? Sabe, dedo verde. Dedo verde. Porque a questão da Alemanha teve muito processo de mental soma também, né? Se a gente pega filosofia, não é isso. Pega música Eles clássica... são ótimos em matéria de lógica. Então,
Tudo deles é certinho. E outra coisa, alemão eu não gosto de deixar nada na dúvida. Tem que ser tudo claro, no modo deles. A própria língua alemã exige isso. Sim. A pessoa tem que ser tudo matemático. Então, quer dizer, o ambiente, que é o paradoxo, né? Quer dizer, ao mesmo tempo que teve isso tudo, teve a condição do nazismo. Pois é, mas é que chega num certo ponto que eles levam o negócio para ter um sentimento mecânico. Fica tudo mecanizado, automático. Foi por isso que eles foram lá, no bico do Hitler, até as coisas todas. Professor, só aqui, ainda não ficou claro para mim por que o acesso à sua baratrosfera facilita o parapsiquismo. Por causa da questão da assistência? Se eu tenho gabarito de aguentar a barra, eu vou fazer assistência de tudo quanto é tipo. Vou desencalavrar ou desencravar um monte de processo do passado daquele povo todo. Aquilo eu vou entender o processo da história, o problema, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, essas personalidades, tudo eu ia destrinchar, desencalacrar, ia pôr tudo a furo. Eu tenho confiança no meu pulso, junto com os amparadores. Sim. Mas é que eles falam, não, aqui não pode ficar aqui não, vamos embora. É tanto que eu nem voltei depois disso à Alemanha. Agora lá... quando nós passamos, depois disso, eu ainda passei para a turma, quando eu saí com eles, que tinha o Wagner, Samuel, etc., que nós passamos dentro do trem, que aconteceu um negócio lá, que eles começaram a rir de mim, porque eu pedi para eles sair, mas eu estava fazendo assistência dentro do vagão do trem. E eles não entenderam. Nós estávamos passando no negócio perto do reurbanizador. Lá me deu vontade de ficar lá. Pois é, por causa do sol. Eu falei, eles interpretaram mal contra mim. Assim, não tem jeito, a vida humana não vai ficar calado mesmo. Mesmo esse povo que está aqui comigo, viajando comigo desse jeito, bola, não dá, né? Agora, mas eu não desesperei, tanto que estou aqui, né? Lá, para o senhor conseguir abrir as pessoas em termos de emoção e sentimento, ia ser um problemão, porque lá é tudo mais travado, a emoção, o sentimento, o pessoal não se toca, não se abraça. Sim, mas você veja bem, eu já tinha uma certa experiência dessas coisas, devido ao deserto de Mojave, e lá Las Vegas, Reno, Arizona, lá nos Estados Unidos. Aquilo lá me clareou muito, que é a parte desde a Califórnia até lá no Arizona, essa nevada, eu tive naquele lugar todo. Então eu vi fora do corpo como é que era. E outra coisa, fiquei em vários daqueles motéis para ver o ambiente e tal. Então eu vi, eu sei o negócio. Então eu já tinha uma certa experiência. Junto com isso, eu tinha minhas experiências de tratar de prostituta, né? Tudo quanto é jeito, aquele negócio todo. Isso aí tudo ajuda. Mas o que você queria? A lobotomia foi amplamente aplicada por quase 40 anos no século passado. E tirando os males terríveis de tal prática, pelo menos os dados levantados indicam que a consciência é sim dependente umbilical do cérebro. Alguma alteração deste altera a consciência. Nós somos nossa vida, o nosso cérebro. Mas ontogênese social, sociocultural, que complementa em verdade o cérebro. O Dr. José Adib Damasio coloca que não somos um eu, mas vários eus. Afinal, para a conscienciologia, quem somos após a morte? Olha, esse negócio aí é problema semântica. É igualzinho a pessoa que fala que nós temos uma porção de corpos. Então, a gente tem mesmo veículos de manifestação, mas o eu é um só. Quando há uma partição do eu ou qualquer coisa, é a consciência que está sediada ou possessa. Aí é que tem, esses negócios todos são assim, mas a consciência é uma só. Olha só, com uma só já é um problema, você pensou se fosse vários? Nós estamos perdidos. Agora é lógico que o eu aparece diferente. Por exemplo, ainda tem muita gente que a gente conhece que ela é um eu aqui na tertúlia, é outro eu em casa, é outro eu quando está com a namorada, e por aí vai, isso aí varia. É outro eu quando volta para a família em São Paulo, isso aí varia. A questionologia, a pergunta consiste em: você, leitor ou leitora, desfruta da memória contínua ou lacunada? Por qual razão? Tem percebido que a minha memória está lacunosa, principalmente depois que iniciei o tratamento de reposição hormonal há 6 meses, com 43 anos, à base de dibolona.
É possível que tenha alguma relação com a medicação? Sim, tem sim. Pois à época do auge da fertilidade, tive que utilizar contraceptivo alternativo, camisa de Vênus e tabela hormonal, pois não me adaptava a nenhum contraceptivo à base de hormônio. Tinha lápis de memória e problema de circulação sanguínea. Pois é, essas coisas todas podem estar influindo, sim. Agora, problema de hormônio mexe demais com o processo da cabeça e afeta o processo de memória. Valdo, aqui, Marilza, aqui na letra A. O período que eu trabalhei lá no Hospital André Luiz, lá em Belo Horizonte, eles, em 99, 98, eles usavam muito a lobotomia para pessoas doentes que estavam muito agitadas e que a medicação não funcionava. E eles se acalmavam, entre aspas, né? Sei, mas vê. Deixa eu só terminar. Por ser um hospital espírita e que tratava o doente mental não só como doente, mas também uma consciência assediada, interferências de consciência, como é essa mecânica? A lobotomia mexeu no cérebro físico, o assédio se afastou? Como fica isso? Não, se você coloca uma pessoa vegetal, nem a pessoa que é dona do corpo funciona com o corpo, nem a consciência assediadora. O processo todo é pôr a pessoa vegetal, isso aí é um erro. Agora, o espiritismo tem mania disso, tá? A maior prova que tem é aquele negócio, não, vamos anular a sua mediunidade. Da criança que está em desenvolvimento, ou a pessoa, o adolescente. Então ele chega lá e castra a mediunidade, caça a mediunidade da pessoa, neutraliza, acaba com tudo. Isso é através de energia, isso é assédio. Agora veja, os pais ficam livres da criança que fica criando problema para eles, por causa do desenvolvimento parapsíquico, mas eles vão ajudar a criança. Isso aí piora. Então, trancar a mediunidade é assédio. Pensa nisso. Isso aí é um trancamento do processo parapsíquico. Agora, é interessante que os doentes que passavam por esse processo, eles tinham uma consciência do que fizeram com eles. Sim. Porque eles chegavam para a gente e diziam assim, olha o que fizeram comigo. Ficava a cara de paisagem. Mas eles diziam para a gente, olha o que fizeram comigo, isso não sou eu. Interessante a reação, isso é porque está mexendo, né? Virou vegetal. Agora, os piores não são no espiritismo, não. É na Umbanda e na Quimbanda. É o caso daquele rapaz que eu vi lá, e a mãe dele levou para eu ver. E que eles falaram para mim claramente. O rapaz já com uma certa idade, e foi 12 anos, ele foi Egon, lá naquele negócio, Ogam, aquele troço lá, dos tambores. E ali ele tinha o poder da vida e da morte. Agora ele estava totalmente abilolado e pensando que ainda era o mesmo. Então a mãe falou assim, olha, o que é que me deram meu filho? Eu falei assim, olha, mas foi ótimo. Eles não mataram seu filho, porque eles costumam matar. A pessoa morre uma hora para outra. Por quê? É um arquivo vivo que eles não querem que fique andando por aí. No seu caso, você estava querendo o filho, você pediu, eles deixaram, só que o filho virou banana. Vegetal. Eu vi isso, a pessoa foi com o filho lá no instituto, eu examinei tudo, me deu uma pena, aquilo, uma pena. Eu falei com ela, tudo que eu puder eu ajudo a senhora, mas agora vê se a senhora entende o que é que se passou aí, não tem outro jeito. É o que eles usam, mas eles em vez de matar a pessoa, eles deixam a pessoa zumbi. O rapaz lá era zumbi. Se olhar para ele, você via que ele estava lá. Ele tinha o processo na vista, aquilo que eu chamo de crispa. Você está entendendo como é que é? Tinha direitinho essas coisas todas. Agora, eu perguntei para ele, não, ele foi 12 anos ele que dirigiu os tambores. Então isso aí é terrível, no terreiro. Agora, chega num certo ponto, alguma coisa aconteceu, eles acharam que era melhor anular a pessoa, porque aquilo prejudicava o trabalho. Então, às vezes a pessoa morre de uma hora para outra. E vai lá o médico e dá a causa-morte, outra coisa, não tem nada a ver com aquilo. Mas foi assassinato. Está entendendo?
Você sabe, é um monte de assassinato que tem por aí, suicídio que tem por aí, que tudo é assassinato feito por essas concierges. O senhor dá crédito aos romances espírita históricos, como utilizar para a autopesquisa com lucidez? Olha, dá um desconto de 90% em tudo. Aí você é capaz de se acertar. Baixar filmes, livros ou software da internet para uso pessoal constitui paradoxo da esperteza? Até que ponto acarreta prejuízo evolutivo para a consciência? Esses arquivos armazenados no computador, HD, DVD, são bagulhos energéticos? Olha, o processo todo é o seguinte: baixar, se você está fazendo honestamente, tudo bem. Agora, se está honesto, tudo é desonestidade, é ilicitude. Abre o olho com isso. Evite ao máximo a ilicitude. Tudo que você puder. Porque mesmo a gente evitando, se você não tiver cuidado, você entra sem saber. Você comprou uma coisa, vai ver, às vezes você está sendo um receptador sem saber. Em matéria de internet tem de tudo. Tem um filho de 4 anos e há alguns meses ele começou a perder uma irmã. Nesse período, minha parceira sonhou com uma menina que estava em uma praça e pedia para que ela empurrasse no balanço. Minha parceira tentou explicar para a menina que não eram os seus pais. E ela respondeu: não se preocupe, porque eu não virei agora, apenas quando meu irmão fizer 5 anos. Não pretendemos ter mais filho nesse momento, em razão de nossa instabilidade financeira. No entanto, também não descartamos completamente essa possibilidade. Gostaria de saber como proceder em relação a essa concierge que deseja ressomar. Quais as variáveis devo considerar para entender melhor a relação dela com a minha família? Olha aqui. A coisa mais séria sobre esses casos é verificar a mãe. É muita mãe que começa a ter minhoca na cabeça a respeito de ter mais filhos. E isso aí é um problema. Tem que examinar se essa sua senhora, se ela está bem coerente, equilibrada, como é que é a situação. Porque é muita gente que tem minhoca na cabeça. E o pior da história é a hora que vem a mulher que está com 56 anos, já passou a menopausa, está pensando em ter filho. Isso é que é o pior da história. E agora, com os médicos tudo querendo dinheiro e querendo usar a tecnologia, eles entram nessa doidada, igual advogado de porta de cadeia. Atualmente tem os médicos de porta de cadeia, que é essa turma que mexe com isso. É porta de hospital. Porta de hospital, quase sempre psiquiatra. Em Parafatologia, página 9, segunda linha, consta que as autorretrocognições facilitam a vivência e a convivialidade com as companhias evolutivas. Para pessoas que não possuem bom nível de retrocognições, automaticamente os conflitos vêm à tona. Como poderiam contrabalançar nossa falta de retrocognição para um melhor entendimento dos grupos sociais e familiares com os quais convivemos e, consequentemente, ser mais harmônicos, com menor grau de conflitividade, priorizando mais assistência? A primeira coisa: perdoa todo mundo e não perdoa você. Esse é o caminho. Então, auto-imperdoamento para todo mundo. E não faça perdão para você. Agora, perdoa o resto. Tudo que você puder. Esse é o caminho. Eu acho que é o melhor que a gente pode falar aqui para ele, de modo geral, assim. Não tem outro jeito, né? É o jeito. Agora, o problema é todo o seguinte: pense bem. A sua relação com as pessoas é pior do que aquela aura de santo que você faz para você. A sua imagem perante os seus parentes é pior do que aquela que você mantém com você. Agora, deixa para lá, vai com calma, porque se os amparadores quiserem, eles vão esclarecer isso mais para você. É aí que entram as retrocognições. Agora, isso é um fato. A maioria melhora e faz maquiagem da autoimagem. Isso aí é um problema. Com relação aos parentes, então, piora tudo. Professor, aqui no ar. O nosso filho mais velho, quando ele tinha cerca de 3 anos de idade, nós chegamos num evento assim que tinha muitos descendentes japoneses, e ele olhou assim e falou para a mãe: nossa mãe, quanto japonês aqui. Aí a mãe achou engraçado e falou: e você é o quê, né? Ele falou: eu sou francês. E depois, com cerca de 8 anos de idade, ele assistindo um programa da National Geographic sobre o Egito Antigo, eram as construções das pirâmides, alguma coisa assim. Ele falou para a mãe, né: mãe, eu estive ali.
E a mãe queria saber, se deve ter sido faraó, alguma coisa, né? Porque normalmente as retrocognições são assim, né? O faraó. Os vassalos do faraó, os escravos do faraó. Isso, aí ela perguntou para ele, o que você fazia lá? Né? Quem era você ali? Aí ele olhou, eu era o escravo. Então, tá vendo? Estou falando. Então, isso quer dizer que tem a ver com essa questão da aula-memória? Aqui é escravo. Os senhores ainda não apareceram. Os escribas, talvez? Tudo é ex-escravo aqui, ó. Está cheio de ex-escravo. Por isso vocês fizeram o curso intensivo. É porque eles saíram antes dos senhores. Os senhores são os últimos a sair. O primeiro que sai é escravo. A senzala, ela ascende primeiro. Tem a sese primeiro. Tem, entende? A evolução antes. Então veja, quantos são colombolas? O problema é dele. Quem é que tem um pé na senzala? Entendeu? Muita gente aqui tem. Esses é que vieram primeiro, são os que fizeram o curso intermissivo na frente. Então vocês todos vão receber os seus senhores, as suas senhoras, a sinhá, né? Aquele negócio da sinhá, a grandona e tal. É isso. É a vida. Isso tem a ver com a criança tem acesso à memória. Agora o processo é que quando isso tem vantagem séria para o desenvolvimento parapsíquico, isso vem à tona, insiste, amplia, sabe como é que é? Aprofunda e a coisa fica nítida. Entendi. Foi os casos da minha vida, por assim. Agora, chega num ponto que fica ponto pacífico, ninguém mais vai discutir com você. E a outra questão... Aí você cala a boca. E fica de olho, anota as coisas para você aprender mais. Ok. A outra questão, o senhor falou da Alemanha, né? Sim. Que lá a questão da baratrosfera. O Japão tem algumas características muito próximas, o próprio japonês. Eu sei disso. O senhor esteve no Japão também. O melhor da história é a hora que o Rin Sakurai, o doutor, o grande cientista internacional, fala comigo: Valdo, você vai ficar aqui comigo, vamos trabalhar comigo. Você é da minha equipe. Você é da minha equipe. Isso, uma semana que eu estava com o homem. Uma loucura, né? E eu agora dando conta nele. Agora, eu visitei mesmo assim, eu visitei o que ele queria, que eu fosse lá de vez em quando. Agora, atendi muitos dos pacientes dele, junto com ele, aquele negócio todo. Agora, o homem era fora de série. Mas na ocasião eu não podia, se eu ficasse por conta daquilo. Eu falei com ele, não, eu vou trabalhar em medicina uma temporada, depois vou deixar. Tudo meu é um período, tudo é estudado. E eu trabalhei realmente, não passou de 3 anos, foi 3 anos mais ou menos que eu abri meu consultório no Rio. Só funcionei com isso, com os trabalhos dele, essa coisa toda. Aí a minha pergunta o senhor falou da questão do alemão ser matemático e dessa forma... manter eles, né, a ordem, apesar da questão da a linguagem alemã ajuda os alemães a raciocinar com mais lógica e racionalidade. Certo. A razão é maior. Então, é tanto que em matéria de filosofia, essa coisa toda, o alemão predomina uma série de coisas. Você não andou estudando isso? Depois? E essa estrutura, assim. essa estrutura ela é plasmada através do trabalho da equipe de amparadores. Não, sempre tem amparador, né, no lugar que você vai. Agora, por exemplo, lá na Alemanha, eu sabia da situação do organizador, aquela coisa toda. Certo. E via, não, aqui precisa de muita assistência. É tanto que essa turma toda que veio da Alemanha, eu explico isso tudo para eles. Ó, lá você está no front da batalha, tem muita coisa para ser feita. A Alemanha tem muita coisa para ser feita. E o Japão Vocês estão vendo aí que a Europa não está tranquila, nem fria. Olha, essa crise agora, a crise de 2008 foi estadunidense, foi dos Estados Unidos. Essa agora é europeia. Certo. A culpa não é nossa, essa não é totalmente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos começou porque foi a outra. E eles têm sempre culpa porque eles é que estão na frente. E eles é que fazem mais. Agora, o processo é que dessa vez, quem desencadeou o problema que está aí, que esse problema é muito maior que 2008, é a Europa. Vocês podem estar certos, essa crise que está aí, isso não vai acabar em semanas ou meses, isso aí vai longe. Valdo, essa questão da Europa, a questão da Grécia, tem essa piadinha que já não se faz mais gregos como antigamente. A Grécia está um caco hoje. Né?
Mas olha, a sua Itália também já não se faz Itália como antigamente. Agora, veja bem, eles admitiam o beliscão de novo. Agora, aqui não é vergonha. Quer dizer, os italianos estão acostumados com o beliscão. Apesar de tudo, a terceira economia da Europa. Em PIB. Sei, mas agora com esse buraco todo, o que adianta a economia europeia? Se fosse bom, eu teria saído do buraco. O Brasil está melhor do que esse povo. Agora, presta atenção. Com todo o roubo que tem aqui, essa autocorrupção violenta do PT e outras coisas mais, mensalões em cima de mensalões, e nós estamos com a economia na ponta, isso é o máximo. Isso é o chamado milagre brasileiro. Agora, o ruim é que o Berlusconi continua lá, deram um apoio. Mas é uma vergonha a moção a favor do homem. O beliscão na ponta. Aquele homem, só de olhar para ele, a gente fica assim. Ele é mal assistido. Agora, eu sempre, desde que eu vi a primeira vez, eu falei, esse homem é muito mal assistido. Não é bom. Agora, vocês vejam, se uma pessoa dessa consegue ser o líder, a Itália está no buraco, né? Agora, você sabe, em parte, a gente pensa nisso. Se você pensar no Mussolini na Segunda Guerra, você via que ele era um fantoche, um boboca. Né? Agora, o que é que se passa? A gente pensava que o povo tivesse melhorado de lá para cá. Não melhorou, não. Valdo, é porque a Itália, eu não sei, hein? Ó, estão correndo assim, ó, corpo a corpo com a Grécia, nesse negócio aí. O Berlusconi, ele domina a rede de comunicação lá. Não, ele é o cara mais rico que tem lá, né? Ele tem várias põe dinheiro para tudo, ele usa a técnica dos judeus. Então, por isso que ele consegue ele domina a mídia. Ele domina a mídia. É técnica judaica, né? De pan-judaísmo. Ele usa. Não é bobo. Agora, ele deve ter muita gente que auxilia esse homem, né? A infraestrutura dele, isso a gente não sabe como é que é, sai de ver lá. Muita gente comprada. É técnica do PT. Entendeu? Muita gente deve ter as liras na cueca. Entende? Isso tudo quanto é jeito. Alô. São líricos. Alô. Sim. Aqui em cima. Uma questão que eu queria que a senhora esclarecesse na antagonismologia. Aquela frase de antagonismo holomemória perempta e biomemória atual. É a questão da deixa eu ver onde é que está antiguidade na antagonismo, holomemória perempta e biomemória atual, é essa? Ali é o sentido de ultrapassada, antiga, o caduca, qual é o sentido da... O que é que você está querendo? Sim, entender o antagonismo. O antagonismo, escuta, a holomemória perempta e a biomemória atual. A perempta é aquela que está ainda não é boa, não deu certo, ela não vem à tona, você não é confiável, enfim, ela está semi-morta. E a biomemória atual, que é a memória que você tem, essa atual do seu cérebro, do jeito que é, dentro do problema biológico do seu corpo, que você pode recuperar isso aí. Então, há uma diferença enorme aí. A perempta é da hipomnésia, entende? E a biomemória é essa atilada de elefante que você pode ter. Tá, e outra coisa, foi notado na hominologia, que tem duas vezes o... isso eu já vi. Isso aí nós já notamos então, aqui. Por final, tem uma proposta... sapiens holomnemônicos, você está repetindo. Eu tenho uma proposta aí para trocar uma crase por outra ali. Aonde? Do autoparapsiquismo, na página 12, item 6. Sim. Na última linha, biológico do soma até a fase adulta. Aí retirar essa crase e colocar na autorretrocognições, número 4, na última linha, tal estado predispõe à autossuperação, superdotação. Você quer que tire aqui a fase adulta? Não é isso? Porque... E coloca onde? Na autorretrocognição, na última linha, predispõe à autossuperdotação. A autossuperdotação, essa é melhor, né? Vamos entrar nessa.
porque a gente tentando colocar um masculino aí não dá. É simplesmente transitivo. Elas têm não é questão. Tá bom. Muitas graças, valeu. Agora, ó, só para te falar, ainda tem uma correção que tem que ser feita, que a maturidade está com 2 espaços depois dela, só para te chatear. Tem um espaço duplo, nós vamos cortar também. Essa do espaço é eu com o João Paulo aí que mexemos. A especialidade. Aproveitando aí um tempinho. Tem havido você está falando lá do Berlusconi, da crise e tal. Tem havido esses movimentos sociais que não seguem um parâmetro que tinha até então, né, de protesto de rua, como agora ocupação em Wall Street, a questão dos indignados na Espanha e tal. O que você observa disso? Qual que seria a sua análise? Eu observo que as coisas dos americanos já não estão sustentando mais do jeito que era. O Império Americano está abalado. E o processo da Europa, eles foram muito afadigados na questão de colocar tudo quanto é país lá de uma hora para outra. Não estudaram isso bem ainda. Isso aí a gente já esperava que fosse acontecer. Uma outra coisa é o processo da China, que é um ponto de interrogação. Que a gente não sabe para onde quer que vai o problema da China, com essa mão de obra mais barata e o processo de eles entrarem cada vez mais na tecnologia. Daqui a pouco, tudo indica, do jeito que eles estão mostrando, que o processo das finanças ou da economia chinesa vai ultrapassar até os americanos. Então, isso tudo é um jogo aí de renovação, né? Tem que haver reciclagem nessa história. Pois é, atualmente, mas é que está caminhando para ser a primeira. Os americanos estão no buraco. Outra coisa, os americanos têm que, agora, entender essas coisas, tem que dar um jeito. Agora, gente, esse negócio não é fácil. Eu estou vendo agora, não sei se vocês já viram, tem um livro que chama O Estado Babá. Alguém já leu esse livro aí? Sim, Estado Babá. Uhum. Esse Estado Babá, por exemplo, ali a pessoa tem algumas coisas, 10% dela, ela deve ter razão, esse cara. Mas 90% ele é meio piradão. Totalmente alterado. Agora veja, essa coisa americana. Outra coisa, ele vai defender todo o processo de colesterol do McDonald's, vai defender o barrigório dos americanos, que desde a década de 60 estão aumentando cada vez mais a curva da prosperidade, vai defender o processo dos americanos nadar de braçada com conforto enorme, devido a 40 países que eles exploram com essas agências internacionais. Está tudo errado. Agora veja, se eles publicam esse negócio, está aí. No Brasil o que tem de bom naquele livro são os nomes que eles usam para certas coisas, que é o babysitterismo, por exemplo, está correto. Porque isso às vezes existe. Entende? Um pedaço existe. Agora, é lógico que ele exagera, né? Ele põe tudo como sendo babysitterismo. No Brasil tem gente defendendo isso. Tem um filósofo lá do Rio Grande do Sul que é o maior defensor dessa condição. E a justificativa que eles colocam é das liberdades individuais. Tem algumas coisas que o governo entra demais. Por exemplo, aquele programa com um livro que lançaram em Brasília sobre o politicamente correto. Aquilo é babysitterismo. Existem essas coisas mesmo, tem disso. Estão forçando muito a barra. Outra coisa, babysitterismo existe muito em localidades, cidade do interior, cidade menor, que o prefeito acha que deve fazer assim, no dia tal tem que fazer aquilo, só bobagem. Às vezes é de cor, do modo de ser, processo etológico, isso também é babysitterismo, essas coisas existem. Entende? Agora, no interior, por exemplo, certas leis que eles dão locais, que são risíveis, né? São hilárias, incríveis. Isso aí tudo tem. Agora, aquele livro é de morte, é muita bobagem que tem nele. Dá pena. E o cara sabe tudo, está fazendo aquilo para vender o livro. É incrível isso aí. Agora, o livro vale a pena ver, para a pessoa ver o que deve evitar. Tem muita coisa que a pessoa deve ver aí para evitar. Ler para não seguir. Aquilo lá é um deles. Aqui eu acho que não é muita gente que já viu esse livro, não, né? O livro tem na epígrafe, tá? É o Estado Babá. É do babysitterismo. Babá. Cuidar do bebê. Babá de cuidar de bebê. É o Estado que cuida de você como se você fosse uma criança.
Entende? É isso aí. Tem muito disso. Mas lá é exagerado. Ele põe tudo que tem lá para chamar a atenção. Fez um livrão com o negócio. Loucura. Agora, ele fala muito na palavra babysitterismo. Isso aí está certo. Tem que arranjar esses nomes. Estado babá, babysitterismo. Esse nome existe. São expressões que clareiam o assunto. O quê? Está falando do Brasil, porque essa... Tem, mas olha, um monte de... Não é só no Brasil, a maior parte dos países tem babysitterismo. Aquele vereador que deu na cabeça dele de fazer uma lei sobre uma bobagem qualquer do lugar. Todo mundo vê que aquilo é loucura. Isso é babysitterismo. Ele está querendo dirigir o destino do povo. Não, você só pode comer pelo lado esquerdo. Você já pensou? O vereador chega e fala isso. Não pode comer pelo lado direito. Não, terça-feira todo mundo vai respirar pela narina direita. Tampa a esquerda. São coisas assim que eles fazem. Quer dizer, loucura. Valdo, o que eu cheio disso. Achei interessante, começou essa manifestação no Brasil anticorrupção. No feriado tinha 20 mil em Brasília, que é bastante até. 20 mil em Brasília, que não tem tradição. E até a Globo News está favorável a isso. Porque a Globo News sempre foi a favor do governo. Agora, se bem que a Dilma... Você já vê o clamor público contra a corrupção. Agora vai crescer falou isso. Mais a verdade sobre isso. E isso vai Datena crescer. Deu uma crise técnica para mostrar a realidade lá, mostrando com a imagem lá do povo na praça. Então, assim, ó, eu não estou aí porque eu não posso, senão estaria com vocês. Eu vou te contar, realmente, é um negócio para ver, clamor público mesmo. Gente, ó, eu agradeço muito a atenção de vocês, espero que a memória contínua seja ainda mais contínua daqui para frente com todos que estão aqui, e uma memória boa. E os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 78 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais, 23 perguntas online, 39 votos presenciais e 9 votos online. Hoje temos os recados da Fabiana sobre a prática da tridotação na INVEX, o Eucardi sobre despertologia, a Miriam sobre o Fórum de Responsabilidade Ambiental e a Marilza sobre curso de somatologia. Boa tarde a todos. Venha qualificar, desenvolver a sua memória, aproveitando o ensejo do verbete de hoje. Qualifique a sua memória através do curso Prática da Tridotação na INVEX. Este curso será ministrado do dia 23 ao dia 26 de fevereiro de 2012. É um curso prático, sem pré-requisitos. Esse vai fazer parte da 7ª semana da Maxi ProEx. Então, para vocês que estão se organizando para vir para cá, de 23 a 26 de fevereiro, a prática da tridotação na INVEX é um curso de imersão que objetiva desenvolver de modo teático a tridotação consciencial. O que é isso? É o trabalho dos 3 itens: intelectualidade, parapsiquismo e comunicabilidade, todos caminhando em conjunto para uma autoqualificação. Por meio de leitura crítica, de biografia, debates e práticas parapsíquicas, incluindo o campo bioenergético com o professor Epicom. O livro que vai estar sendo trabalhado este ano é o JK, sobre justamente o processo todo de construção de Brasília. Então, estão todos convidados. Quem tiver condições de se organizar, as parcelas estão com menos de R$60. Obrigada. Boa tarde a todos. A finalidade da presença aqui é para, especialmente, os teletertulianos de Porto Alegre e Grande Porto Alegre, Rio Grande do Sul, sobre a realização de 4 a 6 de novembro, na capital gaúcha, do 15º encontro do Colégio Invisível da Cosmeticologia e o 3º Fórum da Paradireitologia. Então, estão todos os convidados da região
do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, especialmente, podendo se dirigir diretamente à sede do Instituto, o Núcleo Porto Alegrense, ou pelo telefone 3224-0707. Muito obrigado. O primeiro Fórum de Responsabilidade Planetária convida todos os tertulianos e teletertulianos para a sua primeira edição. Vamos, através do Fórum, desenvolver a nossa cidadania planetária, nos tornarmos seres com inteligência evolutiva. Nos dias 28, 29 e 30 de outubro, vai acontecer o fórum. Vocês podem fazer as inscrições no www.responsabilidadeplanetaria.org.br, na Secretaria do CAEC, ou então no stand que estará no CAEC durante esta semana. Aguardamos o seu comparecimento. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu estou aqui para convidá-los para o terceiro encontro internacional de dessomatologia e tanatologia, um evento do Colégio Invisível de Dessomatologia, que acontecerá na OIC nos dias de 4 a 6 de novembro próximo. Serão vários conferencistas e contaremos com uma participação especial do professor Valdo Vieira. Teremos também um campo de dinâmica parapsíquica com o EPICOM Moacir Gonçalves. O evento é gratuito a toda a comunidade CCCI. Boa tarde, obrigada. Para amanhã teremos o verbete Autocenografia Existencial. A especialidade para cosmovisiologia. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.